noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Querida. Tudo Vamos esperar um ótimo. pouquinho para a gente começar, né? Tá certo. O meu som tá bom? Tá, e o meu? Tá ótimo. Uhum. Então tá bom. Boa noite, pessoas, tudo bem? Vamos chegando. Estão me ouvindo bem? Tá certo. É o Pedro, Júnior, Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Boa noite, pessoal. Olha, nós vamos começar, né? Boa noite a todas e a todos. Hoje nós vamos dar início, né? Vamos começar a nossa quarta live, né? Da programação do Nudes 10 anos, né? E celebrando os 10 anos do Nudes. Hoje nós temos aqui o tema que é sobre a questão campo acadêmico da educação especial no Brasil, né? E que nós iríamos contar com a professora Rosana de Castro Casagrande, né? A nossa convidada, que era a professora Rosana de Castro Casagrande, ela teve da Universidade Federal do Estado de Ponta Grossa, ela teve um imprevisto, né? E diante disso, a nossa professora, doutora Marilza Pavese, membro do NUDES, que irá fazer a palestra, né? Pois a mesma também pesquisa e desenvolve pesquisa com o mesmo tema, certo? Eu gostaria, assim, de dar um aviso em relação ao nosso tempo. Todo mundo sabe que as lives são de 1 hora, né? Um minutinho antes de dar o tempo, nós iremos encerrar, né? E retornaremos para que a gente possa fazer um diálogo, para que as pessoas, né, que vos possam estar fazendo as suas perguntas. Tudo bem? E agora eu passo a palavra, então, à professora Marilza. Muito obrigada, viu, Marilza, de estar colaborando conosco nesse momento desse imprevisto, né? Então, para que a gente não deixasse uma lacuna nessa programação nossa, tá certo? E você fique à vontade, e aí a gente vai conversando aqui, tá certo? Tá ok. Tá ok. Obrigada, professora Cida. É um prazer, né, poder contribuir com esse evento do NUDES, né, que é um núcleo também do qual eu faço parte, a partir das minhas pesquisas sobre as políticas de educação especial. Como a pesquisa da professora Rosana Casagrande é uma pesquisa recente, que foi defendida agora, no mês de julho de 2020, eu conversei com ela, né, e pedi autorização para divulgar, embora já a tese dela já esteja publicada lá na biblioteca da Universidade Estadual de Ponta Grossa, então já está disponível para todos. Mas eu quero começar apresentando alguns dados da pesquisa da professora Rosana Casagrande, porque a discussão sobre a constituição do campo acadêmico da educação especial no Brasil é uma discussão muito importante e que vai, inclusive, destacar a importância das demais pesquisas no campo da educação especial, inclusive a minha, né? Então, em seguida dos dados, das informações da pesquisa da professora Rosana Casagrande, eu vou apresentar alguns dados e algumas conclusões que eu cheguei durante a minha pesquisa de doutorado, que é sobre políticas de educação especial no estado de Alagoas, e foi defendida em junho de 2018. Então, também traz informações e dados bem atuais, e eu também, nessas últimas semanas, eu venho atualizando essas informações e esses dados justamente para esses momentos, né, em que a gente está fazendo a divulgação do conhecimento, e essa divulgação tem que ser com dados atualizados. A intenção ou o objetivo da pesquisa da professora Rosana
foi analisar como é que se constitui o campo acadêmico da educação especial e quais são os elementos, né, que indicam que esse campo realmente está constituído institucionalmente. Então, ela fez uma pesquisa bastante ampla, que envolveu desde informações de 1890, né? Ela fez buscas de textos, de publicações de revistas que já existiam naquela época, claro que de uma maneira mais rudimentar, para ir identificando como que a educação especial foi aparecendo na pesquisa, nos cursos de formação de professores, na constituição de associações de pesquisadores desse campo, né? E para isso ela elegeu um conceito de campo acadêmico, porque nós podemos falar em campo ou área do conhecimento, mas ela pega um conceito de campo acadêmico para definir o que é que ela está defendendo ou defendendo como campo da educação especial. Então, o conceito que ela pega é da autora Ana Paula Rey, e a Ana Paula diz que o campo acadêmico é o locus de práticas sociais distintas relacionadas basicamente à produção e à circulação dos bens acadêmicos, ou seja, o locus onde ocorrem práticas institucionalizadas de produção do conhecimento, o que envolve sobretudo a ideia de universidade, ou seja, a ideia de pesquisa, né? Então, a pesquisa sobre educação especial e os seus diversos elementos, né? Porque nós temos as políticas, nós temos as práticas, né? Nós temos vários elementos que podem ser pesquisados nesse tema de educação especial. Então, essa análise, ela envolveu dados desde 1893, que foi para perceber, identificar o que é que antecedeu a constituição do campo. Depois ela investigou dados para poder mostrar o que é que realmente constitui esse campo e, ao final, ela apresenta indicações para fortalecer esse campo. E aí ela identificou, né, como antecedentes à constituição do campo, ela identificou que já existiam cursos de extensão, cursos adicionais, aliás, já de constituição, cursos de extensão sobre educação especial, cursos adicionais. Esses cursos adicionais, eu inclusive fiz um curso adicional de educação especial na área de deficiência mental para poder atuar em classes especiais. Isso lá na década de 90, 1995 e 1996, eu cursei uma dessas ofertas aí, que são cursos pós-médios. Então, se você já tinha formação, no meu caso, tinha feito magistério, então eu podia fazer um curso desse que tinha uma duração de 1 ano e meio. Era um curso muito interessante, muito completo. Eu acredito que tudo que eu aprendi sobre as especificidades da deficiência intelectual, que na época era chamada de deficiência mental, né? E sobre as metodologias para poder realmente contribuir para que esse aluno alcance uma aprendizagem melhor, foi nesse curso adicional em deficiência mental. Aí também ele identificou, né, que foram sendo criadas habilitações em educação especial em cursos de pedagogia. Eu também sou desse tempo, né? Veja, eu tenho que falar dessa maneira agora. Eu também sou desse tempo em que o curso de pedagogia, ele não era de formação geral, genérica, né? Hoje, o nosso curso de pedagogia, ele oferece uma formação genérica. O pedagogo sai da universidade e ele pode atuar em diversas frentes, mas ele não tem uma especialização mais focada em alguma habilitação. No meu caso, eu fiz habilitação em orientação educacional. E ela identificou que cursos de pedagogia já passaram a ofertar lá na década de 60, 70, a habilitação em educação especial. Então, você fazia parte do curso de pedagogia de formação geral e a outra metade você escolhia uma habilitação e eles ofereciam 2 habilitações,
que eram... Deixa eu encontrar aqui. Acho que vai estar mais para frente as habilitações, mas eu achei muito interessante como que as coisas começam. Elas são mais voltadas às necessidades mais emergentes da sociedade, né? Ela também daí identificou o surgimento dos cursos de graduação específicos para a educação especial, que foram na Fundação Pestalozzi, e depois aqui tem o detalhamento, né? Cursos de pós-graduação, o surgimento de linhas de pesquisa, de núcleos de pesquisa, de revistas especializadas para divulgar a produção do conhecimento da educação especial, também a constituição de associação científica, e também a oferta de disciplinas curriculares na pedagogia, e nós sabemos que atualmente em outras licenciaturas também nós temos oferta de disciplinas curriculares obrigatórias voltadas para as questões da educação especial. Então, nós estamos tendo, né, um avanço em função desta produção do conhecimento. E a partir de todo esse levantamento, né, a professora então defende a tese que a educação especial no Brasil, ela constitui-se um campo acadêmico com diferentes instâncias de institucionalização, que agora, né, eu vou apresentar detalhadamente. O que são essas diferentes instâncias? Então, ela vai mostrar que ela está presente na formação inicial do professor, na formação continuada, na pesquisa, na produção e divulgação do conhecimento científico, nas associações, em redes de pesquisa, né? E aí, então, aqui vem uma lista dessas descobertas, né, da concentração dessas informações que a professora Rosana levantou. Então, primeiro, né, então esse campo existe, porque a partir da década de 60, a Universidade Federal de Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul, passou a formar recursos humanos para atuação na educação especial, por meio da oferta, inicialmente, de cursos de extensão e esses cursos de estudos adicionais que eu comentei, né, que surgiram em 1962 e 1964. Na década de 70, surgiram as habilitações em educação especial, então, nos cursos de pedagogia, primeiramente na Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia, em 1972, e depois, em 1974, na Federal de Santa Maria. Também na década de 70, aí vem, depois eu tenho uma trajetória, né, de como a educação especial vem sendo representada no MEC, né? Então, em 1973, o Ministério da Educação passou a dispensar mais atenção à educação especial quando ele cria o Centro Nacional de Educação Especial. Em 78, ocorre a criação do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial na Federal de São Carlos, que é uma referência até hoje, né? Lá nós temos o Observatório Nacional de Educação Especial, que é coordenado pela professora Enicéia Mendes, e esse observatório, ele tem... como que eu posso dizer, suas extensões nos estados. E aqui em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, existe o Observatório Estadual de Educação Especial, que é coordenado pela professora Neisa Fumes, na UFAL de Maceió. Também na década de 90, no final da década de 90, a UFSCar começa a ofertar, então, o mestrado e depois doutorado em educação especial. Então, as duas universidades têm uma trajetória maior, né, na construção do conhecimento, né, no campo da educação especial, são a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Santa Maria. Em 82, surgiu o curso de graduação em educação especial, então graduação mesmo específica para educação especial, licenciatura plena, e aí com habilitação em deficientes mentais e da audiocomunicação na Federal de Santa Maria. E então os alunos podiam fazer a opção por uma dessas duas habilitações. Em 85 surgiu o primeiro grupo de pesquisa, sob a coordenação da pesquisadora doutora Maria Pietrangelo. Travou aqui. Para quem chegou agora, nós tivemos um imprevisto aqui com a live. A professora Marisa caiu. Estamos aguardando para ela retomar.
Oi, minha gente. Oi! Em que momento foi que eu caí? E você estava falando das universidades, professora. Falando quais universidades, né, que dá o UFSCar, falando da professora que é uma grande representante dessa discussão, né? Ah, Parou aí. tá certo. Pronto. Nossa. Você já entrou na sua. Você ainda está colocando os dados da professora Rosana? É isso, é como que. Eu já tinha começado a falar de como que o campo se caracteriza, então? Sim, você falou das teses, né? E as teses que tem, falou também da a referência que se tem, que é lá na UFSCar e da professora. Tá Pronto. certo? Aham, eu acho que. Você Então, quer. ela coloca aqui como principais características do campo acadêmico, então, Sim. da educação especial. A questão das designações desse campo, né, que é uma diversidade, que tanto é chamado de campo de educação especial, como educação inclusiva e como inclusão. Né? E as produções científicas, elas também são muito abrangentes, elas dialogam com várias áreas do conhecimento. Também é caracterizada por uma expansão de oferta lenta nos cursos de graduação presenciais, e uma expansão bem acelerada nos cursos em EAD, né, tanto da graduação como principalmente pós-graduação. E aqui eu tinha relatado que eu também fiz parte dessa parte da história, e quando eu concluí o meu mestrado, eu fiz um mestrado em educação na Federal do Paraná, e o título da minha pesquisa foi Alunos com Deficiência Mental Leve falam sobre sua vida escolar, porque é daquela época em que eu tendo feito o adicional em deficiência mental, eu fui atuar como professora em classe especial de deficiência mental, né? Que eram turmas segregadas, classes segregadas, que recebiam alunos, agrupavam-se alunos com um tipo de deficiência, né? E logo que eu concluí o mestrado, eu já fui cooptada por duas empresas de pós-graduação privadas e viajei várias cidades do Paraná, trabalhando em cursos de especialização em educação especial, que era, na verdade, uma ação bem economicista, né? Bem do mercado privado mesmo. Enfim, e também outra característica, né, que houve uma grande expansão da produção científica no campo da educação especial. No entanto, há uma concentração dessa produção na região sul e sudeste, né? E a minha pesquisa, ela acaba também sendo contabilizada para a região sul, porque eu fiz num programa de pós-graduação lá no sul. E outra questão importante é que esse campo ele contém agentes ou pesquisadores que disputam o conhecimento, disputam pela verdade, né? Qual verdade científica vai predominar no campo da educação especial? E justamente existem dois grupos que são mais fazem essa disputa mais acirrada. E minha aluna, que vai defender TCC dia 20, vai falar um pouquinho sobre isso, né? E, então, é um grupo que é chamado de inclusivista total e o grupo dos inclusivistas. Ambos defendem o princípio da inclusão, mas um deles defende que sejam ofertados todos os apoios necessários. Já o outro defende uma inserção desses alunos do público-alvo da educação especial de uma maneira com menos atenção diferenciada, né? Bom, e aí, diante dessa constatação, eu vou tentar agora, então, estabelecer aqui um paralelo entre esses resultados, esses apontamentos da pesquisa da professora Rosana com os resultados da minha pesquisa. Não sei se a professora Aparecida gostaria de fazer alguma questão até aí. Sim, eu gostaria, professora. Ela fala da questão desse campo, né? E aí, a minha pergunta é: qual é a importância de comprovar, né, a existência desse campo acadêmico da educação especial? Então, a importância, a maior importância disso
de você constituir realmente um grupo coeso de produção de conhecimento para poder atuar contra a invisibilidade dessas pessoas, né? E lutar pelo direito dessas pessoas. E a gente já está conseguindo perceber isso, por exemplo, agora, né, dia 30 de setembro, foi promulgada uma nova política de educação especial, e nós já estamos percebendo o movimento, principalmente dos grupos e das redes de pesquisa em educação especial, para mobilizar os parlamentares na tentativa de derrubar esse decreto, né? Então, a principal importância está nesse sentido, de também ajudar a instrumentalizar estas pessoas que dependem de políticas adequadas para poderem acessar os seus direitos como cidadão, né? Então, instrumentalizar da melhor forma possível, influenciar na produção de políticas cada vez mais orgânicas às necessidades desses sujeitos, né? Essa é a principal importância de você demarcar um campo acadêmico de produção científica, porque há uma pressão maior. Eu gosto muito de usar a professora Acássia Quenzer, né? Ela é da área do trabalho e educação, né? Ela analisa a relação do trabalho e educação, mas ela sempre diz que o conhecimento é sempre revolucionário, né? Embora nós estejamos vivenciando um momento em que, né, o obscurantismo parece tentar predominar, mas todas as grandes mudanças ocorreram por intermédio do conhecimento, do avanço do conhecimento. Inclusive, na educação especial, a gente pode falar sobre os grandes avanços que nós já tivemos, porque nós já conseguimos vencer, né, aquela total segregação, a eliminação, né, os sujeitos que nasciam com algum tipo de deficiência lá na Idade Média, eles eram abandonados à própria sorte, né? Eles eram realmente excluídos da sociedade. Então, nós já tivemos um grande avanço, e esse avanço, ele se deve à produção do conhecimento, né? Então, quanto mais a gente demarca um campo que produz conhecimento numa área específica, a gente consegue, então, fortalecer esses sujeitos na sua luta pelos seus direitos, né? Tá respondido? Bom, obrigada. Depois a gente vê aí se os participantes concordam, discordam, contestam, né? Tá bom. Então, aí, do meu ponto de vista, né, a minha pesquisa ela vem também ajudar a fortalecer esse campo, né? E fortalecer essa luta, principalmente porque eu vou apontando na minha pesquisa algumas fragilidades da política de educação especial no estado de Alagoas. É claro que não há só fragilidades, né? Mas para a gente fortalecer uma política, a gente tem que mostrar aquilo que ainda não está bom, né? E para isso, eu fiz para poder iniciar a minha pesquisa, eu fiz o que a gente chama de estado da arte, ou revisão da literatura, e realmente, no estado de Alagoas, nós tínhamos uma produção científica muito incipiente. Eu só consegui localizar, pesquisando de 1973 até 2017, eu só encontrei 150 trabalhos. Quando eu digo 150, parece bastante. Só que desses 150, só tinha 2 teses, 18 dissertações, 91 eram trabalhos publicados em anais de eventos. E aí, quando eu vou... assim, eu pensei todos esses trabalhos entrando no currículo Lattes de cada pesquisador. E cada pesquisador de onde? Principalmente do NEED, que é o Núcleo de Estudos em Educação e Diversidade, que também é coordenado pela professora Neisa Fumes, da UFAL Maceió. Então, desses 150, 128 eram do NEED. Né? Quase a totalidade dos trabalhos. E aí também, quase a totalidade dos trabalhos, 86% desses trabalhos, eles discutiam as questões da educação especial e da inclusão, mas que aconteciam em Maceió. Só havia outros 4 ou 5 municípios, né, com publicações. Delmiro Gouveia, as minhas publicações, né, de artigos que eu publiquei também em anais de eventos.
Então, uma produção muito pequena. E foi aí que eu justifiquei a elaboração da minha tese, né, para fazer essa análise mais ampla, que envolve desde a análise das influências dos documentos internacionais na produção da política nacional, a análise da produção de legislação própria para o estado de Alagoas a partir da política nacional, né? E uma análise de como é que essas políticas, sejam elas nacionais ou estaduais, estão sendo colocadas em prática nas escolas, né? E aí, então, eu encontrei várias situações, né, que eu vou colocar aqui primeiro para começar a defender, mas por que pesquisar políticas educacionais em educação especial? Em primeiro lugar, porque as políticas elas são elaboradas em função de uma necessidade social. E a educação especial, ela é uma grande necessidade social, principalmente no estado de Alagoas, porque nós temos um alto índice de incidência de deficiência. Então, eu tenho dados aqui comparativos, né? Quando a gente compara os dados de incidência mundial, eles vão de 2,2% a 3,5% de incidência de deficiência, num grau que exija serviços especializados. A nível nacional, esse índice é de 8,27% e no estado de Alagoas esse índice é de 10,88%. Esses dados que eu estou falando aqui, eles ainda são do IBGE de 2010, porque o IBGE completo, né, os dados do IBGE completo, eles são só feitos a cada 10 anos e esse ano, ainda por conta da pandemia, ainda não houve aquela pesquisa, né, que batem na casa da gente, perguntam tudo, né, tudo que você tem em casa e um pouco mais. E também, assim, importante ressaltar que esses dados, eles são autodeclarados. O pesquisador bate lá na nossa casa e nós é que dizemos, né, respondemos, eu tenho uma dificuldade muito grande a nível visual. Eu tenho uma dificuldade muito grande de locomoção. Então, são informações autodeclaradas, né, pela população do estado de Alagoas. Mas esse índice de 10,88 é muito elevado. Então, é claro que ele demanda políticas voltadas para atender essa parcela da população, né? Quando a gente olha, então, a questão da matrícula, né, agora vindo para a questão educacional, quando nós olhamos a matrícula em educação especial no estado de Alagoas, eu fiz um levantamento desde 1999 até 2017, quando a gente olha o índice de matrícula na educação especial em 1999, que era de 0,24% do total de matrículas, em 2017 ele chegou a 1,92% do total de matrículas. Então, esse é um avanço de 800%. Mas mesmo sendo um avanço de 800%, ele não atinge toda a população de idade escolar que precisaria ter esse atendimento especializado, né? E também tem outra coisa, eles estão matriculados, eles estão com matrícula na educação especial, o que não significa necessariamente que estão recebendo algum tipo de apoio especializado, que é o que a minha pesquisa, infelizmente, mostrou no contexto da prática, né? Então, eu vou tentar falar mais rapidamente, né, um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho mais rápido sobre o contexto da influência, que é quais os documentos internacionais que influenciaram na produção das políticas nacionais. Então, nós temos aí 4 declarações principais que quem estuda um pouquinho de educação especial já conhece pelo nome, né? A Declaração de Jomtien, que é de 1990, a Declaração de Salamanca, que é de 1994, a da Guatemala, que é de 1999, e a Declaração de Nova York, que é de 2006. A que vem influenciando mais agora os documentos mais atuais é a de 2006, porque ela é a Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela ONU, e praticamente ela é toda incorporada na LBI, na nossa Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, esses documentos internacionais, eles influenciam, né, a política nacional. Os principais documentos nacionais que nós temos em vigor
são o decreto 7.611, que ele orienta como é que o atendimento educacional especializado deve ser ofertado para esses alunos. Nós tínhamos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva até dia 29 de setembro, porque dia 30, então, foi promulgado o decreto 7.502, então, estabelecendo uma nova política, toda complicada, né, que a gente vai ver um pouquinho adiante, né? Enfim, há uma absorção total dos princípios que estão nesses documentos internacionais, porque o Brasil ele é signatário dessas declarações, ele participou desses eventos, ele se comprometeu a desenvolver aqui no Brasil políticas inclusivas. E todo esse debate, a partir da década de 90, é um debate no sentido da inclusão social. O papel da educação é promover a inclusão educacional, contribuir com essa inclusão social no aspecto educacional. E aí nós temos 2 documentos recentes, então, que é esse decreto aí que eu citei, que institui Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Ele não se refere a nenhuma dessas declarações, ele só se refere à LDB e à LBI. Mas ele não fala do princípio inclusivo, porque ele não faz uso do princípio inclusivo. Né? Essa política não faz uso do princípio inclusivo na sua elaboração, porque o que ele propõe é um grande retrocesso. Né? E aí o documento mais atual do Estado de Alagoas, a nível de currículo, e currículo faz parte de políticas, é o Referencial Curricular de Alagoas, que foi publicado em 2019. Então, eles trazem lá uma pequena... como que eu posso dizer, um pequeno comentário, né, uma pequena referência à questão da educação especial, e aí cita ainda a Política Nacional de 2008, o Decreto 7.611, enfim, mas quando ele vai... Aí tem um problema, eu vou dizer esse problema, porque quem sabe vocês me ajudem aí a pesquisar, porque ele se refere a 2 documentos que seriam de nível estadual, e aí eu pensei, opa, então agora tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação e uma resolução da Secretaria Estadual de Educação. Mas quando eu vou pesquisar essas 2 resoluções, elas são do Estado de Minas Gerais. Elas não são do Estado de Alagoas, o Estado de Alagoas realmente não produziu. E foi isso que minha pesquisa também identificou, que o Estado de Alagoas não produz legislação própria para a educação especial. Isso não é necessariamente um problema, porque existe toda uma legislação nacional, né? E o Estado pode optar por simplesmente executar a política nacional. Não é obrigatório que ele faça, né, que ele elabore leis próprias, né? Seria interessante do ponto de vista do percentual da população, né, que tem essa incidência de deficiência, né? Então, principalmente o que a gente pode perceber aqui é que há uma grande influência do que os autores Havoli e Lingert chamam de campo global das políticas educacionais. Isso vem se constituindo principalmente a partir da década de 90, com a globalização. Então, essas orientações elas são principalmente voltadas para os países em desenvolvimento. Elas têm sempre a participação de agências multilaterais aí que envolvem agências ligadas à economia, né, principalmente ao desenvolvimento, né, e eles acabam induzindo a elaboração de políticas ao mesmo tempo que também constituem sistemas de avaliação internacional, como é o caso do PISA, para acompanhar, né, se essas políticas estão sendo efetivas. Pronto. Os documentos nacionais, eles acabam mantendo o que a gente chama de perspectiva da essencialização, que é o destaque das características que diferenciam esses sujeitos dos demais. Só que isso acaba sendo de uma maneira negativa e isso acaba podendo potencializar o preconceito, a estigmatização, né? E não contribuir, né? Não contribui para
garantia dos direitos desses sujeitos. Então, o que realmente eu constato a nível de legislação nacional é que o Estado brasileiro, sim, ele elabora políticas, né, voltadas para a educação especial, mas ele sofre grande influência do campo global, das políticas e também do campo econômico nacional, né? Então, o campo econômico nacional, principalmente por meio do movimento Todos pela Educação, vem exercendo enorme influência na definição das políticas nacionais e, inclusive, nas políticas aí do campo da educação especial. Aí é só uma investigação mais profunda para mostrar, né? A que nível se dá essas influências. Não sei se quer... Eu posso... antes de a gente vai terminar, já está fechando, eu vou fazer uma pergunta em relação à sua pesquisa, né? Que você fala nela que tem pouca autonomia, né? Se destaca pouca autonomia do Brasil na elaboração de políticas para educação especial, né? E aí a pergunta que eu faço é: essa nova política demonstra mais autonomia? Então, de uma certa maneira, ela demonstra total autonomia, né? No sentido de que ela está totalmente desvinculada das declarações internacionais, das quais o Brasil é signatário, né? Então, assim, ela se desvinculou, se desligou totalmente de toda a caminhada, de toda a produção da legislação do ensino voltado para a educação especial desde a década de 90. E ela acaba, então, retrocedendo muito, porque ela restabelece o atendimento segregado em escolas especiais, em classes especiais como as que eu já atuei, né? E aí eu tenho a experiência para contar que era muito frustrante. A minha pesquisa de mestrado, ela mostrou que os alunos que estavam na classe especial, eles tinham ficado, em média, 4 anos reprovando o primeiro ano, né, lá na classe comum. Então, depois que... Isso era basicamente um critério para ele ser encaminhado para uma avaliação psicoeducacional e passar a frequentar a classe especial. Quando ele passava a frequentar a classe especial, e aí a maioria dos meus sujeitos... Eu consegui identificar isso, em 6 meses eles estavam alfabetizados. Então, qual era o problema, né? E aí eu até apoio a minha tese lá no mestrado, naquilo que o Vygotsky chama de primitivismo intelectual. Ou seja, as intervenções pedagógicas que foram aplicadas, que foram utilizadas com esses alunos, não levaram esses alunos a desenvolver, né, a aprendizagem, a alcançar a aprendizagem. Mas isso não é porque eles tinham uma deficiência. O problema estava em outros fatores, que pode ser a metodologia, pode ser a relação interpessoal, pode ser um problema de saúde, né, do aluno. Podiam ser vários fatores. Agora, não tem explicação ele reprovar 4 anos e em 6 meses ele ser alfabetizado. E uma das características das classes especiais eram adotar metodologias de ensino que eram mais características das escolas especiais, das APAES. E aí por isso que a gente escuta ainda até hoje o discurso de que as APAES, elas são excelentes, elas são escolas de primeiro mundo. Realmente, a APAE, lá da minha cidade, né, que eu frequentei várias vezes, ela parecia que eu não estava na minha cidade, porque os alunos lá, eles tinham desde o atendimento na estimulação precoce, né, até aquelas atividades em oficinas depois que ficavam adultos. Agora, qual é o problema disso tudo? Eles passavam a vida toda deles naquele contexto, não socializavam com os outros, não eram incluídos na sociedade, né? Então, a marginalização acontecia nesse sentido, né? Eles lá, sim, alcançavam o melhor desenvolvimento possível, mas
não, não participavam da sociedade, continuavam sendo pessoas que eram retiradas, colocadas num lugar reservado para elas, ou seja, elas não tinham uma posição na sociedade como os demais, né? Não sei se isso responde, mas essa política atual, ela é isso. Ela está fazendo uso da autonomia, mas é melhor a autonomia das legislações anteriores, porque vinham pelo menos acompanhando um movimento mundial de busca pela inclusão social de todos, né? Então é isso, eu também aí faço parte do grupo que defende que esse decreto ele seja derrubado, né? Certo. Para que a gente possa dar essa continuidade nesse segundo momento, ainda a questão que eu gostaria de perguntar faz parte dessa questão dessa política e dessa questão da autonomia. Eu posso fazer agora? E você, o que você acha? Pode ser? Pode ser, fica melhor. Você estava falando, né, que eu perguntei dessa questão da nova política, se ela tinha autonomia, e agora eu queria saber se ela avança ou retrocede, né, em relação à garantia de direitos educacionais às pessoas do público-alvo da educação especial. Como é isso? Então, essa política, ela acaba retrocedendo em relação a esses direitos, porque nós, desde 2010, né, que já vem sendo efetivada a chamada inclusão, em que os alunos passaram, chamados, né, agora na nossa política de educação especial, de alunos público-alvo da educação especial, passaram a ter direito à dupla matrícula, né? Então, uma matrícula no ensino comum, na classe comum, frequentando uma sala de aula junto com outros colegas, né? E uma matrícula na sala de recursos multifuncionais para receber atendimento educacional especializado. Então, nesse sentido, eles perdem, porque com essa defesa novamente da atuação das escolas especiais, é muito provável que haja uma fuga desses alunos que estão no sistema de ensino para as escolas especiais. E aqui em Delmiro Gouveia, a minha pesquisa mostrou que eles levaram muito tempo para virem para a escola. Eles não vieram todos efetivamente em 2010. Eles ainda passaram alguns anos frequentando essas outras instituições, justamente por essa dificuldade de adaptação. Então, é claro que o sistema de ensino público, ele não consegue ofertar todos os serviços necessários, mas nós temos uma legislação que... Oh, minha gente, eu estou aí agora? Está. Eu estava aqui falando sozinha de novo, porque eu achei que era você que tinha caído. Não. Mas é isso mesmo. As tecnologias, tem hora que elas não funcionam quando a gente mais precisa. Mas isso é tranquilo, né? Mas eu parei a... Não, que eu tinha perguntado sobre o avanço e retrocesso, aí você já estava terminando de dar a explicação sobre isso, né? Mas pronto, eu ainda estou aqui? Não, eu só queria falar rapidamente das dificuldades na prática, né, em colocar essas políticas em prática, por mais que... Eu estou aí ainda? Estou aqui, está aqui. Eu vou avisando. Por mais que o Estado de Alagoas não elabore, mas ele põe em prática, né, a política nacional. E aí há problemas bem grandes do meu ponto de vista, né? O primeiro é que quase 100% de quem atua com a educação especial na rede estadual é contratado temporariamente. Então, há uma descontinuidade na oferta dos serviços de apoio para esses alunos. Na rede municipal, são pessoas da própria rede, mas também só é ofertado apoio de acordo com alguns tipos de deficiência. Geralmente, o aluno com autismo recebe um acompanhamento por intermédio de laudo médico, senão não recebe.
né? Outra coisa é que há uma grande concentração dessa oferta de serviços em Maceió. Então, a pesquisa é concentrada lá e a oferta de serviços também. Lá tem 3 centros estaduais de atendimento educacional especializado, são estaduais, mas só atendem Maceió. Não há extensão para o Sertão nem para o Agreste. Quase mais de metade das salas de recursos multifuncionais também estão implantadas lá, isso falando da rede estadual de ensino, né? Que mais que eu achei bastante preocupante? Ah, sim, na rede estadual de ensino, só tem sala de recursos multifuncionais em 30 municípios, né? E a sala de recursos é onde acontece o atendimento educacional especializado. Então, eu comprovei aqui no município de Delmiro Gouveia, que tem 5 escolas estaduais. No ano de 2015, tinha 15 alunos matriculados e nenhuma sala de recursos multifuncionais. Ou seja, esses alunos estão matriculados na educação especial, que é o que eu disse anteriormente, o que não significa que estão recebendo atendimento educacional especializado. Então, assim, mesmo a política que estava vigente até 29 de setembro, ela já tinha problemas na sua execução, né? E agora essa nova vem aí trazendo esse retrocesso, com certeza com destinação de recurso para as escolas especiais, que são, via de regra, entidades filantrópicas, né? E aí, com toda essa falta de recursos, com certeza que vai faltar recursos para as escolas regulares. Bom, então, no contexto da prática, esses são os principais problemas, né? Há matrícula, mas não há efetivamente o atendimento para todos. Um outro problema grande é que no ensino fundamental menor, nós temos até uma participação maior, uma presença maior desses alunos na escola, mas quando passa para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, há uma quebra enorme na quantidade de matrículas. Ou seja, eles evadem, né? Eles não dão continuidade aos estudos, né? Isso também é um grande problema. E, bom, eu acho que basicamente é isso. Nós tem outros problemas aqui que a gente pode discutir também em outro momento, que é em relação à autonomia das escolas também, em que medida a escola tem autonomia, se ela depende de recursos humanos e recursos financeiros que são aí providos ou pelo governo estadual ou pelo governo federal. O que a gente tem que reforçar aqui é que a própria União ainda não vem cumprindo com o que ela própria atribui como responsabilidade dela. Ela diz, né, quem são os responsáveis, mas ela mesma não cumpre as responsabilidades dela, que é garantir qualificação, né, capacitação para os professores e a oferta de atendimento educacional especializado para todos os alunos da educação especial. Basicamente é isso. Eu não sei se existem várias outras situações aí também para serem discutidas em relação a como essas políticas vêm sendo colocadas em prática, né? Certo. Eu acho que eu vou. Agora a gente pode abrir, né? Para as perguntas, porque eu tenho uma, mas depois eu faço se tiver. Então, Tá a todos e a todas, se alguém quiser, né, fazer pergunta, está aberto agora para as perguntas. Se tiver alguma pergunta, quem é que faz, gostaria de fazer, nós já temos, né? A nossa transmissão aqui ficou bastante truncada hoje, né? Acho que isso prejudica um pouco a compreensão. Não, mas não, tá muito boa, foi muito boa a explanação, não teve problema não, só parou um pouquinho, mas foi tranquilo. Tá. Agora, até o que eu estou vendo aqui, tem um comentário, né? Não é uma pergunta, mas é um comentário. Eu não estou vendo aqui o nome. O comentário é o seguinte: realmente é muito complicado. Vejo a realidade aqui do município. Pessoas sem qualificação para lecionar na educação especial, né? Mas com a sala de aula lotada com crianças que deveriam ser atendidas, né? No caso, pela educação especial. Né? Esse foi um comentário.
Exatamente, esse é um grande problema, porque esses editais, por exemplo, né, da rede estadual, eles não colocam uma exigência de uma formação especializada para atender alunos da educação especial, né? São sempre uma exigência muito pequena, muito restrita, e também tem essa questão dos contratos serem temporários. Então, a capacitação também desses profissionais também é centralizada em Maceió, né? Então, os meus entrevistados relataram que começaram até a fazer uma capacitação, mas desistiram por conta da distância, né? E também, por mais que o Estado invista em capacitação nesses profissionais, é um investimento, do meu ponto de vista, que é um desperdício, porque a hora que terminar aquele contrato, eles vão sair, né? Não necessariamente vão retornar para a mesma escola para atender os mesmos alunos, não necessariamente vão voltar para o sistema de ensino. Então, o problema da qualificação é muito grande, mas o maior de todos é não ter profissionais para atuar na educação especial no quadro próprio do magistério. Como é que você vai fazer educação especial se você não tem esses profissionais no quadro próprio, né? Sempre vai ser assim, de improviso, né? Isso acontece também nos centros estaduais de atendimento educacional lá em Maceió. Seguido a gente via reportagem, agora com a pandemia está tudo parado, mas seguido tinha reportagem das mães que levavam o filho para receber o atendimento nesses centros e chegava lá e não tinha atendimento, porque tinha acabado o contrato dos profissionais, né? Então, é muito complicado realmente tornar essas políticas eficientes da forma como elas vêm sendo colocadas em prática. Então, a gente pode dizer, professora, que tanto em nível tanto nacional como estadual, né? Como que vem sendo essas políticas? Elas estão tendo uma prática positiva em Alagoas ou não? Infelizmente negativa, infelizmente negativa, porque é isso, cada contexto, né, cada contexto tem condições materiais próprias. Então, a gente vai encontrar escolas que, por exemplo, não têm adaptação arquitetônica, né? A gente vai encontrar escolas que têm aluno surdo e não tem tradutor acompanhando esse aluno na escola. E isso que o Estado de Alagoas foi pioneiro, instituindo uma lei. Antes da instituição da Libras a nível nacional, o Estado de Alagoas instituiu a presença do intérprete para cada aluno surdo no sistema regular de ensino, mas não tem, né? Então, infelizmente, né, a forma como as políticas vêm sendo colocadas em prática aqui nas escolas, elas estão bastante irregulares. O que eu coloco até como conclusão da minha tese, né, eu digo assim, que a presença do Estado tem sido reduzida no que se refere à garantia das condições mínimas para a atuação das políticas de educação especial no Estado de Alagoas. E eu digo aqui a presença do Estado a União não cumpre as suas obrigações e o Estado também não, né? E isso resulta em quê? Resulta na oferta educacional inadequada do ponto de vista da legislação, ou seja, a legislação diz que tem que ter dupla matrícula, que tem que ter atendimento educacional especializado para todos, mas não tem, né? Então, ela é inadequada do ponto de vista da legislação, limitada do ponto de vista da garantia do acesso dos alunos ao AEE, porque, por exemplo, o município de Delmiro Gouveia, em 2017, tinha 13 salas de recursos multifuncionais, mas só tinha 3 funcionando. As outras 10 tinha recebido equipamento, não estava instalado, não tinha rede de internet, não estavam sendo utilizadas. Então, os alunos dos povoados, por exemplo, que tinha lá o material, o kit da sala de recursos estava lá, mas ele tinha que se deslocar até aqui, né, o centro de Delmiro, para poder receber o atendimento especializado. E isso a gente sabe que acaba levando as mães, às vezes, a não levar o aluno para esse atendimento. Então, tinha 13, mas só tinha 3 funcionando, né? Então, veja, tem a parte, todos têm que fazer a sua parte, né? É uma engrenagem, né? Colocar uma política em ação exige aí um funcionamento perfeito de uma engrenagem. Então, a nível municipal, tem que se cumprir as suas responsabilidades, né?
Então, os entes federados, eles têm responsabilidade conjunta, mas cada um deles parece que fica deixando para o outro, empurrando para o outro, e a gente acaba tendo essa situação aí bem inadequada, né? Bem imprópria, para que realmente esses alunos acessem o seu direito. O seu direito à educação, o seu direito à cidadania, porque por meio da educação é que ele vai conseguir acessar todos os outros direitos, né? Então, eles vêm sendo bastante prejudicados. É Alguém isso. mais? Alguma pergunta? Algum comentário? Bom, eu gostaria já de aproveitar aqui e incentivar as pessoas a pesquisarem também no campo da educação especial, para tentar fortalecer, né, ainda mais esse campo, para ver se a gente consegue influenciar aí os legisladores para que as políticas voltadas para a educação especial sejam mais adequadas, né, mais orgânicas a essa necessidade, aos contextos diferenciados que o Brasil apresenta, né? Exato. Então, professora Marilza, nós estamos cutucando, né, para ver se alguém faz mais alguma pergunta, mas eu acho que está meio que está difícil. Então, eu vou pedir para que você faça as suas considerações finais, né? E aí a gente encerra esse momento. Tá Pode certo. ser? Bom, ao invés de fazer considerações finais, eu vou ler aqui uma citação do Bourdieu, que eu acho necessária, né? Então ele diz assim: uma revolução simbólica desarranja estruturas cognitivas e, às vezes, em certa medida, estruturas sociais. Quando bem-sucedida, ela impõe novas estruturas cognitivas que, pelo fato de se generalizarem, de se difundirem, de habitarem o conjunto num universo social dos sujeitos que percebem, tornam-se imperceptíveis. Nossas categorias de percepção e apreciação, as que normalmente empregamos para entender as representações do mundo e o próprio mundo, nasceram dessa revolução simbólica bem-sucedida. Então, o que eu quero dizer aqui é que a produção do conhecimento em educação especial pode promover uma revolução simbólica para que as pessoas passem de uma percepção desses sujeitos que vem ainda carregada de preconceito para uma percepção que possibilite mudanças qualitativas para esses sujeitos. Então, investir na pesquisa, né, para tentar promover esse desequilíbrio e essa transformação. Tá certo, professora. Eu quero aqui, né, em nome do NUDES, agradecer a professora Marilza, né, pela pesquisa, né, que é tão importante e necessária, né, que a gente precisa ter, pela excelente explanação, agradeço, né, e a gente vai encerrando, né. Também quero pedir, né, falar aqui que a nossa próxima, agradecer também todas as pessoas que aqui estiveram presentes, né, o público participando, ouvindo, isso é muito importante também, né, que as pessoas estiveram presentes, então agradeço. E gostaria de dar um aviso que nós estarem presentes aqui na nossa próxima live, né, NUDES Convida 10 anos, no dia 28. Muito obrigada, professora Marilza, viu? E tenha uma boa noite a você e a todos. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite.